O tópico 2, o cristão e sua família. Então aqui diz o tópico 1, a importância da coerência. E quando a gente fala de coerência, irmãos, a gente fala de coesão. A família ela tem que ser unida. E aqui fala, aqui no final do tópico 2.1, o cristão deve exercer a piedade para com a sua própria família, que aquele que não cuida da sua família negou a fé. O cuidar da família, irmão, ele vai muito mais além do que a gente imagina. Existe o cuidado emocional, existe o cuidado material, o cuidado espiritual, tá? Porque às vezes a gente pensa em ganhar alma e às vezes a gente tem um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe que está nos caminhos indo para o inferno, e a gente está sendo às vezes negligente com essa parte espiritual, principalmente para os jovens, né? Nossos jovens são uma bênção na casa de Deus, mas quando você, às vezes eu já vi irmão dizer que odeia o outro, tem esse comportamento, você está ajudando o nosso adversário a colocar o seu irmão, sua irmã no inferno. E assim vice-versa, assim como também já vi filhos dizendo que odeia o pai, e o pai dizer que deserdaria o filho. Então você está ajudando o inferno a destruir sua família. E quando tudo isso surge muitas vezes no calor do conflito, da briga, da confusão. Então a gente tem que ter muito cuidado. O cristão ele é pacificador, o cristão ele é um motivador, o cristão ele é exemplo. Devemos ter cuidado, irmãos, porque a maioria das brigas dentro de casa às vezes vem pela boca, pelas palavras mal colocadas da esposa para o esposo, do esposo para a esposa, né? Às vezes do filho do irmão para o irmão, da irmã para o irmão, do irmão para a irmã, para o tio, para a tia, para a prima, para a avó, Então a gente tem que ter cuidado com o que fala. As palavras são perigosas. As palavras elas levantam, mas também destrói. Quer ver uma coisa? O que destrói muito também em relacionamento é crítica. Devemos ter muito cuidado com a crítica, irmão. Você quando critica tua mãe, critica teu pai, não, você filho, obedeça teu pai, obedeça tua mãe. Isso é bíblico. Quer crescer? Quer ser grande? Obedeça. Você tem bênção na obediência. Você, mulher, ame o seu marido, seja fiel ao seu marido, tem bênção na fidelidade, na obediência. Marido, cuidar da família, cuide da família, cuide dos seus filhos. Filhos, cuide dos seus pais. E nisso eu não falo só para os jovens, eu falo também para os irmãos adultos que têm pais ainda. Cuide dos seus pais, porque aquele que não cuida do seu pai, a Bíblia fala que ele nega a fé. Que não cuida dos seus, nega a fé. Como você pode abandonar aqueles que já têm promessa no mandamento? Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem. Tem promessa no mandamento, né? Então, a importância da coerência. Vamos lá. 2.2. Quando a família não se converte, nem sempre você vai ter pessoas na família convertidas, né? Vai ter pessoas que não vão aceitar o teu comportamento, tua veste que é diferente, não vão aceitar teu linguajar. Você vai para a igreja e teu irmão quer te chamar, tua irmã quer te chamar, ou teu marido quer te chamar para um forró, não quer que você vá para a igreja, tudinho, né? Não vai encontrar. E qual é a solução, irmãos? É a pacificação. Você que às vezes o marido não é evangélico, o marido que a mulher não é evangélica, né? Tem que pacificar o lar. Tem que haver concordância. O esposo não quer que você vá para a igreja, isso não quer dizer você não vai. Isso não quer dizer, irmã, que você deixou de ser fiel a Deus. Deus sabe da tua necessidade, que você se converteu, né? Vocês não eram servo de Deus, e você é a coluna da casa hoje, é a porta da salvação que Deus colocou. Então você espere no Senhor que Deus vai fazer a obra. Orando, jejuando, Deus vai salvar. Por isso que sempre quando eu faço aconselhamento para os mais jovens, eu sempre converso justamente sobre isso, para ter o cuidado
quando for casar, porque não adianta você casar com pessoas que seguem outra fé, né? Porque como um evangélico, ele vai casar com uma pessoa que professa outra religião, e no dia de culto, para onde você vai e para onde seu esposo vai depois de casado? Eu sempre falo isso para o jovem. E para o jovem que é crente, quando você quiser ir para o culto e tua esposa quiser ir para a religião dela, como vai ficar isso? Uma família dividida? É igual uma frase que uma vez eu ouvi: pode um pássaro se apaixonar por um peixe? Pode. Mas quando casar, vão viver aonde? São de ambiente diferente, né? Então vamos ter o cuidado, né, irmãos? E isso pode acontecer. E aí que diz aqui no final: pelo menos 2 de seus irmãos, os irmãos de Jesus, passaram a segui-lo depois, né? Eles não tinham seguido Jesus, como eu falei no início da lição, mas passaram a seguir Jesus depois, Tiago e Judas, né? Os quais se tornaram influentes na igreja primitiva. E Jesus, ele sofreu dentro de casa, né, inicialmente no seu ministério. A Bíblia não relata de forma clara isso, mas deixa subentendido, né? Na própria cidade de Jesus ele foi rejeitado, quiseram jogar ele do despenhadeiro lá, né? E quando ele leu o livro de Isaías, se não me falha a memória, 60, 61, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E ele leu isso numa sinagoga na sua cidade, e quiseram matar Jesus. 2:3. Casamento, instituição divina para a vida na terra. Isso é bem claro, né, irmãos? A gente sempre fala sobre isso. Eu gostaria de firmar aqui: o casamento é algo tão santo, irmãos, que Jesus comparou o casamento de um homem com a mulher como ele com a igreja, né? Fala para o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então o casamento, ele é santo e instituído por Deus. Jesus afirmou que na futura